contigo, nossa eterna gratidão. Acho que a gente abaixa um pouquinho, né? Tá bom assim? Consegue me ouvir? Pronto. É porque a minha voz é baixinha mesmo. Boa noite a todos, queridos amigos, irmãos de jornada. É com muita alegria, com muita satisfação que aqui estou hoje, a convite dessa casa que já fez parte, né? Que a gente continua fazendo parte, trabalhando nessa doutrina. E eu aceitei o convite de Rose, agradeço demais, que pena que ela não está aqui hoje, porque eu falei assim: Rose, eu não sou palestrante, mas eu tenho certeza do convite que ela me fez, porque quando Rose me convidou, eu já sabia que Rose ia me convidar. É interessante porque ela falou assim, ela me trouxe pelo coração. Aí eu disse assim, é covardia, porque ela disse, olha Luísa, já tem uma pessoa que está me instigando para lhe chamar já tem um tempo. E eu disse, eu sei de quem se trata, que é o meu querido Franklin, com quem convivi durante anos, e que hoje ele já não está mais aqui conosco. Mas eu tenho certeza que ele se encontra aqui também, né? Não podemos o ver. E como eu não podia negar esse pedido para ele, porque eu não estava vendo o semblante, porque ele me pedia várias vezes e eu dizia, não, eu não sou palestrante, deixa isso para depois. E então ele falou, olha, em 2018, isso ele falou em 2017, em 2018 você vai fazer uma palestrinha lá no Ceará. Eu disse, vamos pensar nisso, como ainda tinha muito tempo, eu disse, vamos pensar nisso, e assim eu ia enrolando. Agora, depois dele desencarnado, ele consegue fazer coisas que encarnado ele não fez, né, Aderaldo? Bem, então, aqui estou, com muita satisfação, com muita alegria, e eu vou falar de um tema que é um tema muito, muito importante, que é Jesus no lar. Esse tema eu peguei aqui nesse livrinho, Jesus no Lar. Quem não tiver esse livrinho, minha gente, eu acho que todo espírita deve ter esse livrinho, porque ele é fantástico. Ele é um livro onde Jesus se reúne várias vezes com os discípulos e ele faz perguntas muito interessantes, muito sutis, que nos faz pensar, que nos deixa muitas reflexões. E eu tirei algumas coisinhas desse livro, né? Assisti algumas palestras e vou tentar passar para vocês algo que aprendi sobre Jesus no lar. E quando a gente fala de Jesus, a gente pensa em um Jesus que está lá distante, né? A gente não tem essa certeza de que Jesus está conosco, de que Jesus é o nosso amigo, de que Jesus é esse companheiro do nosso dia a dia. Às vezes a gente faz uma oração e pensa que Jesus não está ouvindo, mas Ele está mais do que a gente possa imaginar, porque Jesus tem esse amor por nós, Ele tem esse amor imenso por cada um de nós e nos conhece pelo nosso nome. Não é interessante saber, ter essa certeza de que Jesus, de que somos especiais para Jesus, a ponto dele conhecer cada um pelo nome? E é tão estranho, a gente às vezes conhece as pessoas e esquece do nome, e é tão constrangedor perguntar o nome, né? É tão constrangedor. Outro dia eu encontrei com uma amiga e falei, e me lembrei de assuntos, mas do nome dela eu não me lembrei. E nós somos especiais assim. Eu estava vendo em uma das palestras de Carlos de Luca sobre esse assunto, e ele disse assim, que ele trabalhava e pegava um elevador todos os dias e tinha a mesma assessorista. E todos os dias ele dava bom dia, boa tarde, falava com ela. Passou-se uns 10 anos e ela estava com um livrinho dele. E disse, ô, seu De Luca, bom dia.
eu gostaria que o senhor me desse um autógrafo do seu livro. Aí ele disse, pois não, muito bem. Pegou o livro, olhava para o livro, olhava para ela, olhava para o livro e queria que ela desse uma luz. Aí disse, mas será possível? Como é o seu nome, por favor? 10 anos se passaram e ele não sabia do nome dela. Ele disse que não sabia, não é porque não tinha esquecido, era simplesmente porque nunca perguntou o nome. E ela disse, meu nome é Maria, o nome da mãe de Jesus. E o senhor, com esse tempo todo, não sabe do meu nome? Ele disse que foi a pergunta mais constrangedora que ele fez. E Jesus nos conhece pelo nome. Não é interessante? Então, minha gente, trazer Jesus para o lar é ter essa certeza dessa amizade que Jesus tem conosco. Mas vale uma reflexão. Será se nós somos amigos de Jesus? Será se nós estamos aqui dispostos a continuar com a missão que Jesus deixou para nós? O nosso lar, ele aqui no livro Jesus no Lar, ele diz que é a escola das almas. A escola das almas. É o lugar mais importante que nós temos. Mais do que estar aqui. Aqui todo mundo fala baixinho, todo mundo respeita todo mundo. Mas e no nosso lar? Será se nós temos esse culto no lar verdadeiro? Será se nós não trazemos todas as preocupações do dia a dia para o nosso lar? Não é o que fazemos, muitas vezes? Levando todas as nossas preocupações, todas as nossas energias e brigas e discussões para o nosso lar. Quando, na verdade, o nosso lar, ele tem que ser de paz, ele tem que nos trazer essa paz. Mas para que nós possamos trazer essa paz para o nosso lar, nós precisamos estar em paz. Porque aqui eu não estou falando de lar, da estrutura física. A estrutura física nós precisamos, que é a casa, que nos protege do frio, do sol, da chuva, do vento, nos dá segurança e nós precisamos dela. E o lar é o que compõe essa casa. São as pessoas que compõem o lar. E que tipo de energia nós estamos levando para o nosso lar? Vale essa reflexão. Vale a gente pensar que tipo de energia. Jesus nos confiou os nossos filhos. Como é que estamos lidando com os nossos filhos? Talvez seja uma das missões mais importantes que nós temos na vida. Porque os títulos que nós temos, eles passarão. Se você é médico, advogado, e você vai criar o seu filho, e você que vai dizer, olha, você vai ser um engenheiro, um advogado, um médico, e você vai conduzindo aquela criança para o mundo. Mas como é que nós estamos conduzindo os nossos filhos para Deus? Qual é a importância que nós estamos dando a isso? Será se a gente não está mais dando essa importância material do que a espiritual? E o que nós fazemos pela vida espiritual é para a eternidade. Conduzir os nossos filhos no mundo para Deus é para a eternidade. Porque os títulos ficarão aqui. Mas o que eles aprender conosco, você já imaginou? Quantas encarnações, muitas vezes, aquela vida tem passado, quanto sofrimento, e Deus te confiou, está nas tuas mãos, para você conduzi-lo. E você vai deixar ele à vontade? Você não vai apresentar Deus para o seu filho? Porque hoje em dia até falar de Deus é até um tabu. Muitas vezes, as pessoas hoje, com a tecnologia que nós temos,
em casa, com os smartphones, está nos afastando dos nossos filhos. Nos ligamos às pessoas tão distantes. Nos ligamos às pessoas de outros países. E nos afastamos de quem está do nosso lado. Vale a gente pensar sobre isso. Porque dentro do lar vai precisar que existam 3 componentes, que é fraternidade, respeito e amor. Isso precisa ter, para que haja esse lar em harmonia, para que haja esse lar, porque veja bem que o mundo é composto de pessoas. Nós temos as nossas células, cada lar é uma célula, não importa a quantidade de pessoas que existam naquele lar. O mais importante é a essência que vai existir naquele lar. E essas células vão formar uma sociedade. E qual é a sociedade que nós temos hoje? Qual é a sociedade? Porque aqui no livro Jesus no Lar tem uma coisa muito interessante que eu vou ler até para vocês. Quando Jesus faz o primeiro culto no lar, na casa de Simão Pedro, foi o primeiro culto instituído, foi na casa de Simão Pedro. E eles estavam lá conversando, jogando conversa fora, né? E Jesus estava observando, chegou, espalhou os escritos lá e chamou Simão Pedro. E perguntou a Pedro assim: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para os mercados com os frutos de cada dia? Pedro pensou um pouco e respondeu: Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Então Jesus perguntou novamente a Pedro: disse o olheiro, o que faz para atender a tarefa que se propõe? E Pedro respondeu: certamente, Senhor, modela o barro, imprimindo-lhe a melhor forma, a forma desejada. Então o olheiro vai ter esse trabalho de modelar o barro conforme ele deseja fazer ali aquele vaso. E se não sair conforme o olheiro deseja, ele vai amassar tudo novamente e vai modelar novamente. Então Jesus perguntou ainda, fez ainda outra pergunta. Ele disse: e o carpinteiro? Cadê a pergunta? Só um minutinho. Ele perguntou sobre o carpinteiro. Como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E Pedro respondeu: lavrará a madeira, usará o enxol, o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça. Então exige trabalho. Para cada função aqui exige trabalho. E Jesus disse assim: assim também é o lar diante do mundo. Assim também é o lar diante do mundo. Nós precisamos educar os nossos filhos, nós precisamos burilar os nossos filhos, moldar, ajudar a construir essa vida que está nos entregue, que nos foi confiada. Assim também é o nosso lar. E Jesus ainda continua dizendo o seguinte: o lar é o berço doméstico, é a primeira escola, é o primeiro templo. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Olha só, a legítima exportadora de caracteres. E veja que esse livrinho é bem antigo, né? Mas a linguagem é bem atualizada.
bem atualizada. O que é que nós estamos exportando para o mundo, para a vida comum? Então nós precisamos refletir muito sobre isso. Nós precisamos entender o nosso compromisso diante de Deus para com a vida que nos foi confiada. Porque se você analisar direitinho, quando uma criança diz assim: hoje eu não estou com vontade de ir para a escola, hoje eu não vou para a escola, e você vai dizer assim: você precisa ir para a escola, e você começa a convencer aquela criança de que ela precisa ir para a escola, até que você consegue convencer. E daqui a pouco a criança está pronta e vai para a escola. E para a evangelização? Será se temos esse mesmo empenho que temos para a escola, que é necessário? É necessário sim que os nossos filhos estudem, que eles tenham sucesso, que eles tenham garantia de um futuro melhor. Tudo isso é importante. Mas o mais importante é conduzi-lo no mundo para Deus. Esse sim é a verdadeira importância que temos que dar. Porque você já pensou que uma vida que nos foi confiada, que vem de encarnações e mais encarnações, em sofrimento, e a gente consegue dar uma melhora espiritual para aquela pessoa. Um dia, quando nos encontrarmos, como vai ser gratificante diante de Deus? E nós vamos ser perguntados: o que fizeste dos filhos que eu te confiei? Isso vai ser cobrado de nós. E a gente vê que hoje em dia, eu fico numa satisfação tão grande de ver as crianças brincando, correndo, que quase não se vê. As crianças fazendo um barulho, eu gosto de ver isso. Quase não se vê. As crianças de hoje que você vê, é cada um com seu tabletzinho, ali nos joguinhos eletrônicos, tudo caladinho. Não é? Tudo, não parece mais que temos crianças correndo, brincando, gritando. Faz falta. É necessário que a criança brinque, que a criança se envolva, que a criança tenha essa vida de criança. Mas hoje as crianças já procuram se conectar, está sempre conectada com a internet. Então vamos analisar bem o que estamos levando para o nosso lar, o que estamos fazendo dos filhos que o Senhor nos confiou. Porque certamente nós vamos ser cobrados por isso. Um lar, uma pessoa que se propõe, uma única pessoa que se propõe a mudar essa estrutura, a envolver esse lar, ele vai conseguir. Pode ter certeza. Se tiver esse empenho, ele vai conseguir. Tem uma historinha bem interessante que eu escutei também numa palestra de De Luca, que eu gosto muito das palestras dele. E ele conta que um homem chegou, estava desesperado, estava muito, muito aperreado, e esse homem ouviu falar que na cidade dele tinha um médium, desses médiuns assim, santo, que sabia de tudo, né? Ele disse: sabe uma coisa? Eu não tenho mais nada a perder, eu vou lá falar com esse homem santo, para ver se a minha vida melhora um pouco, porque a minha vida, a minha casa está no inferno. E chegou lá e cumprimentou o senhor, esperou a sua vez, né? Estava cheio, então ele esperou ali já aperreado. Aí chegou lá e disse assim: seu médium, eu vim aqui porque não me restou outra alternativa. É o seguinte, a minha casa está um inferno. Sabe o que é um inferno? Quer fazer um estágio para o inferno? Vá na minha casa. Olha, está difícil, a situação está difícil. Para começar, eu vou lhe dizer,
A minha esposa, ela toma muito remédio, ela não se importa mais com nada, não se importa comigo, e dorme o dia todo e só quer saber de remédio. É uma situação difícil a dela e a minha também. Eu estou bebendo, eu já estou desempregado, eu caí nesse vício, não sei mais o que fazer. O meu filho, esse está com a tatuagem, uma caveira no braço, do tamanho do mundo, e agora virou maconheiro. E a minha filha usa uma sainha bem curtinha, tem filho de um, tem filho de outro, nem toma conta dos filhos. O senhor já pensou? E para acabar de acertar, a minha sogra está lá em casa, faz 6 dias e 30 minutos. Então, o médico disse, mas a sua situação realmente é muito difícil. Eu não sei como lhe ajudar, não. É difícil demais, viu, a sua situação, mas tem um jeito. Tem um jeito, e se você quiser, eu lhe ajudo. É o seguinte, ele disse, pois diga, seu médico, eu já não aguento mais tanta expectativa que o senhor está me dizendo. Ele disse, é o seguinte, Jesus está lá na sua casa. Ele disse, lá em casa, com tantos problemas, o senhor está dizendo que Jesus está lá na minha casa? Ele disse, pois é, está lá disfarçado em deles. E você vai ter que descobrir quem é. Ele voltou para casa e aperreado, juntou todo mundo e disse o seguinte, eu fui lá no médico e eu descobri uma revelação muito importante. Jesus está aqui e é um de vocês. Aí o filho disse, eita, papai bebeu de novo. Aí ele disse, não bebi não, ele falou, o médico falou que Jesus está disfarçado em um de vocês, que se apresente quem seja. E ninguém entendeu nada. Ele voltou desolado e chegou lá e disse, olha, eu procurei saber. Não tem ninguém lá que é Jesus, não. Ninguém se apresentou. Aí ele disse, não, mas eu não disse que ele ia se apresentar. Você sabe que quando Jesus veio aqui no mundo, mataram ele. Da primeira vez. E se ele vier de novo, matam de novo. Por isso que ele está disfarçado. Então, você vai ter que descobrir quem é Jesus. Lá vai ele novamente para casa. Mas aí ele disse, meu Deus, será se é minha sogra? Será se vai pregar uma peça dessa em mim? Não é possível. Eu vou começar por ela. Então, no dia seguinte, fez um café quentinho e foi lá, bateu no quarto da sogra. Bom dia. Ela disse, quem é? Ele disse, sou eu. Entra. Lá vai. Trouxe um cafezinho para a senhora. Ela disse, tome primeiro. Então, ele tomou o café, em seguida ela tomou. Aí no dia seguinte, lá vai ele, comprou uns pãezinhos quentinhos, já melhorou, né? Aí abriu a porta, ela abriu, ele entrou, trouxe um cafezinho quentinho para a senhora, trouxe uns pãezinhos. Aí ela tomou, já sem tanto receio, ela disse, não é que ele é um bom moço. Eu estava fazendo mau julgamento dele, mas até que ele é bonzinho. No dia seguinte ele disse, agora eu vou ver se ele está na minha esposa. Aí ele disse, pensou na esposa e disse, poxa, minha esposa, há tanto tempo que eu não lhe faço um agradozinho, que eu não lhe compro um presentinho, mas também eu sem dinheiro, né? Como é que eu vou comprar presente? Aí pensou, então ele foi num campo, colheu umas flores e levou para a esposa. E chegou e disse assim, minha querida, eu trouxe para você. Ela abriu aquele sorriso, né? E disse,
me perdoe, eu tenho sido muito rude com você. Eu sei que eu não tenho sido um bom marido, mas você é uma boa esposa. Só de me aturar com todos esses meus defeitos, eu tenho muito a lhe agradecer. Mas eu quero que você receba com todo o meu carinho do meu coração. Aí ela abriu aquele sorriso que nunca mais escutara nada do marido. Só reclamações, só desavença na casa, bebedeira. E ela abriu um sorriso, ela disse: eu também não tenho sido uma boa esposa. Eu tenho tomado muito remédio, esqueço de tudo, até de você. Mas eu te amo muito e eu vou fazer com que a nossa vida volte como era antes, que eu possa honrar o julgamento que fiz lá atrás contigo. Então, no dia seguinte, faltavam os filhos. Ele chegou para os filhos e disse: meus filhos, preciso conversar com vocês. Eu sei que eu não tenho sido um bom pai. Eu sei que muitas vezes o que eu quero para vocês, que eu acho que é bom para vocês, não é o melhor para vocês. Agora eu compreendo isso. Eu quero que vocês sejam felizes. Eu reclamo demais, mas eu sei que eu os amo demais também. E eu quero que a nossa vida volte a ser como era antes, como um dia foi. Que a nossa casa possa ter harmonia, possa ter paz. E então se abraçaram, reuniram. Todos os dias eles se reuniram, compraram um sofá maior, que dava para acolher a todos. E ali aquela casa começou a voltar a ter harmonia, a voltar a ter paz, por causa de uma pessoa que se propôs a fazer esse trabalho, a encontrar Jesus. E aí resolveram os 5 voltar lá, no médico. E chegando lá, olha, eu procurei Jesus e eu não encontrei. Aonde é que ele está? Eu ainda continuo a procurar. Ele disse: Jesus está em cada um de vocês. Jesus está em cada um. Então, é essa certeza. Nós hoje vamos voltar para os nossos lares e vamos encontrar Jesus, que está nos nossos familiares. Que cada um possa ter esse encontro com Jesus, esse abraço com Jesus. Porque Jesus, ele diz lá no Evangelho, né? Que quando você acolhe a um dos seus, você está acolhendo Jesus. Quando você acolhe um mendigo, é a Jesus que você está acolhendo. E lá ele diz assim: eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Tive frio e me agasalhastes. E é isso. Nós precisamos entender e nós precisamos estar dispostos a sermos esse amigo de Jesus, a trazer esse Jesus para dentro da nossa casa, porque a sociedade é composta de lares e essa sociedade precisa de nós. A gente não pode cobrar no topo da pirâmide, a gente tem que estar com a base sólida para que as coisas aconteçam. Então, a solidez vai ser em nosso lar, porque são as almas que a gente vai exportar para o mundo, está dentro das nossas casas. Nós temos essa responsabilidade e Jesus conta conosco. Jesus nos pede que sejamos olhos dele. Ele nos pede que sejamos ouvidos dele. Ele nos pede que sejamos a boca dele. Sejamos olhos para ver o nosso irmão sofrendo e poder ajudar aquele nosso irmão. Sejamos o ouvido para muitas vezes escutar com paciência e saber aconselhar. E não para fazer
de conta que só está deixando ali passar. Vamos escutar com atenção. Vamos saber o que os nossos filhos precisam. Porque eles precisam de nós. A sociedade está carente. Os jovens estão adoecidos. Vocês compreendem? O número que a gente tem todos os anos está se alarmando cada vez mais de suicídios. E se você for analisar, se for olhar as pesquisas, os suicídios que tem entre 15 e 25 anos. Jovens demais, com falta de amor, de afetividade. Jovens desolados que não conseguem enfrentar a realidade da vida. E simplesmente ceifam suas vidas assim. E a nossa responsabilidade como pai, como mãe, de conduzir esses jovens no caminho do bem, de dar força a eles. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo lá fora, mas também nós precisamos estar mais atentos com o que está acontecendo dentro dos nossos lares. Trazer Jesus para o lar é trazer essa certeza de que nós vamos ter mais força para lutar no nosso dia a dia. Não é utopia, minha gente. A gente falar de Jesus, às vezes como uma utopia, como se Jesus estivesse muito distante da gente, quando Ele está muito perto. Quando Ele quer de nós o nosso coração. E no lar, quanto mais apertados sejam esses laços, mais edificante vai ficar uma sociedade, mais segura de si aquela pessoa vai estar. Essa responsabilidade nos compete. E aqui eu falo também para nós como filhos, sejamos gratos aos nossos pais, porque eles nos deram a vida, o nosso bem maior, que é a nossa vida. E será se nós temos essa gratidão mesmo pelos nossos pais? Eu sou muito grata aos meus pais, por me apresentarem, eles não conheceram a doutrina espírita, mas me apresentaram a Jesus através do catecismo que eu estudei, mas ali você aprende um pouco. E eu não apresentei também aos meus filhos assim, a doutrina espírita porque eu não conhecia, e eu acho uma pena. Eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade, de ter apresentado essa doutrina a eles bem pequenos. Porque ali as mentes vão estar bem abertas para receber todas essas informações de que são necessárias para toda a sua vida. Mas seja qualquer religião que você apresente Deus para o seu filho, que isso é o bem mais importante que você pode dar para ele. É para uma vida inteira. Esse é o bem maior. E no livro Jesus no Lar, quando ele fala que a nossa casa é a exportadora de caracteres para o mundo. E ele diz ainda que uma comunidade não se sustenta sem esses laços que unem a família, se eles não tiverem bem-sucedidos. O que é que a gente vai esperar de uma sociedade se a gente não está fazendo, não está assumindo o nosso compromisso, a nossa responsabilidade do nosso lar? Como é que a gente pode cobrar dos governantes que eles façam tudo certinho, se dentro da nossa casa a gente não está fazendo tudo certinho? Então a base começa ali. Os futuros governantes vão ser nossos filhos. Vocês compreendem que é necessário que nós tenhamos essa base perfeita,
Já imaginaram se, pelo menos no Brasil, se todos fizessem o seu dever de casa nos seus lares, educando, criando os seus filhos bem, com essa presença, com essa certeza desse Deus maravilhoso na vida de todo mundo, como teríamos um mundo melhor? Porque o mundo é muito melhor com Deus. As pessoas hoje em dia, elas estão muito vagas, porque não querem ter esse comprometimento com a espiritualidade. Pensam mais no ter, no ser. Isso é o que é importante. E esse materialismo, essa busca pelo materialismo, até questão desse culto, que as pessoas cultuam demais os seus corpos e tudo isso, se preocupam demais com a matéria. Estão deixando de lado a coisa mais importante que é para a nossa vida, para toda uma vida, que é o nosso bem maior, que é a vida eterna. Esse sim, vamos nos preocupar, para que mais tarde, nós, quando chegarmos lá, quando passarmos para o outro lado, que o Senhor nos perguntar: o que fizeste dos filhos que eu te confiei? A gente não fique bobando sem saber o que fazer. Vai chegar um tempo em que eles vão andar sozinhos. Aí é com eles. O nosso dever é, enquanto eles criança, enquanto eles não tiverem como se conduzir sozinhos. Tem uma fala de Chico Xavier que diz que um jovem, um senhor, chegou e falou para Chico: Chico, o que é que eu faço com meu filho? Já não sei mais o que fazer, porque ele dá trabalho demais. Tantos filhos dão trabalho, né? E eu não sei mais o que fazer com ele. Chico falou o seguinte: ele é de maior? Foi a primeira coisa que Chico perguntou. Ele é de maior? E o rapaz respondeu: ele é de maior, sim. Ele disse: então deixe ele viver a vida dele. Deixa ele viver a vida dele. Quando ele cair, seja o primeiro a levantar. Mas a vida dele é dele, não é sua. Não adianta a gente querer também viver a vida dos nossos filhos, querer que ele viva as nossas vidas, querer projetar nos nossos filhos o que gostaríamos que eles fossem. Deixamos escolher sim, quando eles já tiverem capacidade para isso. Eles vão ter como andar, cair e levantar. E nós vamos estar prontos para segurar na hora que eles precisarem, para dar a mão na hora que eles precisarem. Então, meus amigos, eu deixo aqui mais uma vez essa importância de sermos os olhos de Jesus, os ouvidos de Jesus e as mãos de Jesus. Mãos para segurar, mãos para abraçar, mãos para levantar. Essas são as mãos que Jesus quer que tenhamos. Muita paz para